gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre um tema que antes de entrar na faculdade eu não fazia ideia e eu sei que é uma dúvida de muitos futuros estudantes, algo que talvez vocês também não saibam. Então hoje eu vou falar sobre o uso do estetoscópio e do esfigmomanômetro na odontologia. Já mostrei pra vocês no vídeo dos primeiros gastos no curso de odonto o meu estetoscópio, ele é dessa marca Bic, veio nessa bolsinha aqui. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo com mais detalhes, tá? Se eu não me engano, esse esteto foi cerca de R$150. Tem estetos muito mais profissionais, mas esse é um que atende bem às necessidades do curso. E aí, esse é o meu esteto, tá? Isto. E a outra peça que vem nessa bolsinha é o esfigmomanômetro, ou aferidor de pressão, como vocês quiserem chamar. Aqui é onde a gente consegue visualizar. E aqui é a bombinha para encher. Esse meu é o tamanho adulto. O braço do paciente vai aqui dentro, tem uma setinha indicando a posição certinha. Fazer em mim mesma é difícil. Aqui a gente coloca pendurado aqui, que aí quando a gente tá de frente a gente consegue visualizar certinho e começa. Tá? Por mais que ele seja para adulto, eu já consegui atender uma criança que o bracinho dela era dessa grossura aqui do meu antebraço. Aqui fala que é para adulto, mas serviu muito bem também para uso pediátrico. Então, vamos lá. Se você não sabia, agora está sabendo que nós, estudantes de odonto, dentistas e afins, a gente precisa usar o estetoscópio. E eu vou aqui nesse vídeo falar para vocês qual que é a importância de ter esses dois materiais. A gente também usa alguns outros. A gente pode ter aquele medidorzinho de glicemia que perfura o dedo. O ideal é que a gente tenha também, eu não sei se tem um nome específico, agora eu me esqueci, pra ver como que tá a glicemia do paciente. E um oxímetro, pra gente avaliar também a saturação. Mas aí aqui eu só tenho esses dois itens pra mostrar pra vocês, tá? Por que que isso é tão importante? Quando a gente vai atender um paciente, a gente não atende uma pessoa perfeita do ponto de vista de saúde. Cada indivíduo tem algum problema, tem alguma comorbidade, tem alguma doença sistêmica. Só que muitas vezes nem a pessoa sabe, ou ela esquece de te informar porque ela acha que não vai dar em nada, ou você não faz uma anamnese bem detalhada que instiga aquela pessoa a pensar e te falar esses detalhes, e por aí vai. Quando a gente senta pela primeira vez com o paciente, a gente precisa procurar saber o máximo sobre ele. Então a gente não deve negligenciar essa primeira consulta. É muito importante que vocês façam uma anamnese completa do paciente, sempre. O ideal é que na primeira consulta, o seu dentista, ele faça a aferição da sua pressão para saber se você tá bem, tá ali na normalidade, ou se tem alguma alteração. Isso pode acontecer porque o paciente estava com medo da consulta, estava ansioso, enfim, ou pode acontecer do paciente realmente ter pressão alta ou pressão baixa e ele nem sequer saber. Então, é muito importante você avaliar esses parâmetros para sua segurança como profissional ou como estudante. E basicamente é isso. Toda vez antes de uma cirurgia, a gente aprende lá na faculdade, né, que a gente precisa aferir a pressão para a gente ver se o paciente, se a ansiedade não causou nenhuma alteração, se o paciente está bem em saúde naquele dia, e principalmente os pacientes que são hipertensos. Se são pacientes que têm a hipertensão controlada, a gente não tem nenhum problema, ele é considerado um paciente de saúde normal. Mas é sempre bom no dia da cirurgia a gente fazer a aferição, porque pode ser que tenha alguma alteração e a depender dos níveis a gente tem que cancelar e remarcar a cirurgia. Então sempre antes de algum procedimento que vai ser mais demorado, ou antes de alguma cirurgia, ou algum procedimento que você vai utilizar solução anestésica, é sempre bom a gente avaliar a pressão do paciente, porque se tiver alguma alteração, a gente já tem que avaliar qual tipo de anestésico que a gente vai utilizar, se não é melhor a gente remarcar a consulta. Então é sempre importante a gente ter essas noções. O ideal é que a gente tenha toda uma segurança no nosso consultório para atender qualquer urgência ou emergência que venha a acontecer, tá? Se vocês forem para a literatura, se vocês forem pesquisar aí, tem realmente histórico de situações de urgência e emergência que aconteceram no consultório odontológico, né? Os principais tipos, deem uma investigada aí que tem gráficos, tem tudo em artigos. A gente precisa estar preparado, tanto do ponto de vista de medicação,
quanto de aparelhos. Então a gente precisa ter ambu, por exemplo, para fazer a ventilação. E uma das coisas que a gente precisa ter é esfíngmo e o esteto. Por quê? Pra gente ver como que aquele paciente tá. Então é tudo muito importante. E aí eu trouxe aqui um detalhe, né? A gente sabe que tem a chance, né, de ter uma intercorrência, a gente pensa logo em quê? Cirurgia ou uso de anestesia, que a gente normalmente associa a casos em que o paciente descompensou na cadeira. Mas já tem estudos que mostram que tratamentos na dentística, tratamentos periodontais, já tiveram ocorrências do paciente na cadeira durante esses tratamentos que, ao nosso ver, né, são considerados tratamentos conservadores. Então, assim, tudo pode acontecer e o importante é que a gente tenha todo um material e esteja preparado, né, para colocar em prática algo que possa ajudar aquele paciente. E um outro uso, agora falando mais do esteto, a gente pode fazer ausculta na ATM. Eu não sei se vocês conhecem a área de dor facial e disfunção temporomandibular. Aqui a gente tem uma articulação, né, que é a ATM. Muitas vezes o paciente ele pode ter alguma dor ou uma disfunção nessa articulação. E aí, baseado no relato dele, ele pode dizer: eu escuto como se fosse uma areinha no meu ouvido. E aí a gente pode confirmar esses ruídos com um estetoscópio e dar um diagnóstico mais completo para aquele paciente. Então, basicamente é isso. A gente tem esses materiais para se resguardar diante de procedimentos que são demorados ou diante de cirurgias, mas aqueles dentistas, aqueles profissionais mais conservadores que gostam de conhecer o seu paciente e saber de tudo para não se assustar caso algo aconteça, a gente sabe que o ideal era já no primeiro contato a gente fazer registro da pressão arterial, até pra gente ter um parâmetro de comparação. E é claro, né, não adianta ter esse equipamento se você não sabe utilizar. Na minha faculdade a gente tem a disciplina de primeiros socorros e lá a gente faz uma prática onde a gente afere a pressão um no outro. Então, se você aprendeu na sua faculdade ou se na sua faculdade não tem, aprenda pela internet e saia treinando em todo mundo e aprendendo, porque é muito importante. Tá? Então é isso. Se você é estudante, não sabia e você conhece alguém que não tem noção de que a gente precisa comprar um estetoscópio e um esfingmomanômetro e precisa comprar oxímetro, são alguns dos aparelhos que são normalmente usados na medicina, mas nem todo mundo sabe que eles têm uso na odontologia, até porque a gente faz cirurgia, a gente faz procedimentos que são demorados e a gente lida com pessoas. As pessoas podem sofrer de algum problema andando na rua da sua casa. Então, ir para o consultório odontológico, a gente tem chances também de ter intercorrências. Espero que esse vídeo tenha ajudado e tenha esclarecido algumas dúvidas. Saiba que se você for entrar na faculdade de odontologia, ou se você já está na faculdade, é muito provável que você vá precisar comprar e vai aprender a usar esses equipamentos. Era algo que quando eu estava estudando a possibilidade de entrar na faculdade de odonto, não fazia ideia de que precisava. Quando foi pedido para comprar esse material, não entendia nem o porquê, até que eu tive as aulas e entendi o quanto é importante a gente ter isso na nossa prática. Não se esqueçam de curtir, comentar aqui embaixo se você sabia sobre isso, deixa sugestões, fala alguma coisa, dá um feedback. Me segue lá no Instagram e deixa também lá sugestões. Se inscreve aqui no canal. A gente agora tá com a nova meta, que é rumo aos 700 inscritos. Nunca pensei que eu ia falar isso. Conto com a ajuda de vocês pra gente bater mais essa meta. Um beijo e até a próxima. Tchau!